Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Nós estamos num curso, nessa playlist exclusiva para o curso, 4 arquétipos femininos de amor e poder. Hoje nós vamos falar sobre Hatshepsut, uma rainha faraó. Hatshepsut é conhecida como a Nobre Senhora. Em contrapartida, a Lakshmi, que simboliza a esposa perfeita, a mulher, mãe de família perfeita, nós temos Hatshepsut. Hatshepsut, ela é uma rainha da 13ª dinastia, no Egito. Então ela vem antes da dinastia de Akhenaton, de Nefertiti. O que se destaca nessa mulher? Algumas características que são extremamente importantes, que você precisa compreender. O aspecto Hatshepsut que simboliza que ela é aquela mulher que ela vai galgando espaço pouco a pouco. Ela simboliza hoje a mulher na sociedade que vai subindo na vida, crescendo. Só que Hatshepsut, ela tem uma característica diferenciada. E se você compreender isso aqui, você vai mudar radicalmente a sua vida em vários aspectos. Que é quando nós pegamos assim, quando nós falamos a palavra ressonância. O que simboliza a palavra ressonância, Então deixa eu colocar aqui, deixa eu anotar algumas coisas aqui para dizer assim. A primeira, a Nobre Senhora, A Nobre Senhora, Hatshepsut. Ela é um arquétipo da mulher solitária, que tem na mente já uma ambição de poder. Ou seja, você vai ver muito isso nas mulheres. Mas o que acontece quando a mulher hoje ela se masculiniza? Ela fica masculinizada na sociedade. Então, às vezes a gente vê comportamentos do tipo... Às vezes você pega uma pessoa que tem uma ideia feminista e ela começa a lutar com o feminismo. Mas aí de repente você vê que ela está tão embrutecida quanto quando nós falamos da parte negativa do arquétipo masculino. Então aí de feminino ela se torna, sem ela ver ou perceber, masculino, imitando os gestos e trejeitos dos homens. Seria a mesma coisa se um homem fosse, por exemplo, numa luta social e lutar por alguma causa, ele iria falar o quê? Ele iria arrancar a camisa, girar a camisa, como se fosse um homem, uma atitude de homem, vamos dizer assim. A mulher pode fazer? Pode. Só que eu gostaria que entendesse o seguinte, que seria interessante se as pessoas inovassem dentro do feminino sagrado. E é isso que Hatshepsut simboliza. Porque quando essa mulher começa a governar, ela governa não só o Egito Baixo, ela governa na época os dois Egitos, tinha o Egito Alto e o Egito Baixo. Então ela é a mulher que ela vai ganhando a confiança de todos. É claro que ela não consegue agradar a todos, ela gera ódio em todos, assim como a mulher hoje. O grande problema é o seguinte, você está vendo a mulher, a presença da mulher, por exemplo, na construção da engenharia, das obras, hoje? Tem. Se você assistir alguns documentários, a gente sabe que tem. Mas eu falo visivelmente na sua cidade. Onde está o feminino? Você já viu algumas paisagistas, mulheres, quando elas fazem uma obra de paisagismo? Você vê como que fica? Quando o homem faz, um paisagista, você vê como fica? Porque o homem pode ser um paisagista também, desde que ele tenha muito aflorado nele o seu sagrado feminino. Lembrando que nenhuma atribuição aqui que a gente está falando é genuinamente exclusiva da mulher. O homem também tem esse sagrado dentro dele. Mas é claro, é uma porcentagem diferente. A mulher, vamos dizer assim, é muito maior. A mulher traz a oportunidade da exuberância, da força. Já o homem, por sua vez, já não vai manifestar essa exuberância. E salvo alguns casos, que alguns homens
são realmente femininos, né? E daí é um direito de cada um ser o que deseja, né? Ninguém aqui tem o direito de ser contra ninguém, e não é isso. Eu falo assim, nesse curso nós não estamos aqui para criticar, nós estamos aqui para somar ideias e entendimentos, para que você fale, poxa, o comportamento de Hatshepsut é interessante, porque se eu tiver paciência para ir ganhando espaço pouco a pouco, embora Hatshepsut seja a atitude da mulher que ganha espaço, às vezes com uma certa diligência, com uma certa garra mesmo, né? Uma imposição. Mas, na história diz que Hatshepsut se vestia como um faraó. Mas, na cabeça de Hatshepsut, aquilo era uma forma de ser aceita naquela sociedade, de impor e usar os valores daquela sociedade, mas não tira. Por exemplo, quando ela vai reformar os templos, ela vai reconstruir algumas obras do Egito, isso é histórico. Ela se vale do melhor arquiteto que tem na época. E aí é tido assim, quando ela reforma um templo, ele é tido como assim, surge a frase, o sublime dos sublimes. Por falar em sublime, comportamento sublime, você já ouviu falar essa palavra? Você tem noção do significado dessa palavra? Hoje, como a gente vê na sociedade hoje, há mulheres masculinizadas, você também não vai ver mais ideias femininas reais surgindo. Influências femininas reais. Existe, gente, mas não na porcentagem que já poderia ter existido, como houve, vamos dar um exemplo, na sociedade antiga, né, que é em torno de algo de 5.000 anos atrás, né, a sociedade que nasceu a yoga, por exemplo. Na sociedade que nasceu a yoga, era uma sociedade completamente feminina. Ao invés de ser masculina, como é hoje, era uma sociedade feminina. E essa sociedade criou uma arquitetura incrível. Criou a arte da yoga nasceu dentro desta cultura. E ali a parte filosófica, para os homens, ainda hoje, se você for na Índia, e eu estive lá, a primeira coisa que você chega na Índia é que você estranha. Eu já no aeroporto eu já estranhei, quando eu vi 2 homens andando de mão dada. Lá os amigos andando de mão dada. Nos parques, assim, um amigo senta assim, não, ele debruça a cabeça no joelho do seu amigo, no colo do seu amigo. E é muito normal. Você acha que isso é estranho? Para você ver o tanto que a nossa sociedade ela é masculina. Ela é masculinizada. Então, a gente quando vem trazendo esses arquétipos, a gente entende o seguinte. Por um lado, a gente tem Hatshepsut, a nobre senhora. Não se tem relato de que ela tenha casado, né? Há suspeitas que ela tenha tido um caso, né, com um dos seus grandes arquitetos na época, que o arquiteto era engenheiro, era tudo, né? Mas não é essa a questão. Nós não vamos falar aqui nos arquétipos de poder da parte de sedução ou da parte de atração. Nós vamos se ater primeiro aos arquétipos de poder, depois nós entramos nos arquétipos de amor, depois como eu separei na primeira aula explicando para vocês. Eu vou tentar não repetir assuntos que é para a gente poder avançar muito mais. Deixa eu pegar minha cola aqui só para dar uma olhada. Aumenta o poder gradativamente. Ela é considerada uma oponente perigosa, ou seja, às vezes você ser muito amiga das suas amigas no seu ambiente de trabalho não é uma tática muito boa. Isso é uma tática, às vezes, de pessoa que não sente muita confiança. Então, Hatshepsut simboliza aquela mulher que ela tenta se dar bem com todo mundo. Mas se alguém não se der bem com ela, vai ser complicado lidar com ela também. Ou seja, ela não vai deixar que no ambiente fiquem falando mal dela pelas costas, não vai deixar. É o tipo da pessoa que quando chegar no poder, todas as mulheres que a prejudicaram serão demitidas, pois ela não vai ter esse perdão. Hatshepsut simboliza justamente essa mulher que tem atitude,
né? Muito forte, mas dentro de um contexto de criação, de manifestação, é feminino. Ao mesmo tempo, com toda a força, com toda a brutalidade do poder, consegue ser delicado, consegue ser suave, consegue ser, digamos assim, influente, causa influência, causa essa atração que a gente fala, né? Sem ter esses aspectos, ninguém chega ao poder, como Hatshepsut. Lembrando que Hatshepsut simboliza a mulher solitária, a mulher que chega ao poder, que desenvolve poder, mas sozinha, sem a ajuda, sem estar ao lado de um homem, né? Então, vamos pegar. Nós já falamos de Lakshmi, agora Hatshepsut, e agora nós vamos falar no próximo vídeo sobre Cleópatra. Então você vai ver que tem personalidades distintas, né? Uma é divina, é a perfeição. Aí já dilui para uma mulher poderosa na terra, solitária, né? Que se desenvolve só. Depois vem Cleópatra, que aí é uma outra história, um outro tipo de mulher, né? Que tem a ver um pouco com Hatshepsut, mas não é Hatshepsut. Cleópatra é Cleópatra, a famosa Cleópatra. Serenidade a todos vocês, eu me torno você.